Olá, meus amigos, tudo bem? Quanto tempo? E nós aqui no nosso quadro Respostas que o povo quer saber, com os mensageiros da esperança, nos colocaram uma pergunta: quantos são os evangelistas? Nós sabemos, né, boa parte sabe que temos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelistas, os 4 evangelhos, é o que é reconhecido pela Santa Mãe Igreja e também por boa parte de todas as igrejas cristãs. Aqui nós entendemos, já dei a resposta, né, para essa nossa amiga do nosso canal Mensageiro da Esperança. Então temos 4 evangelhos reconhecidos, considerados como canônicos. Evangelho inspirado, escritos e confirmado pela igreja, que são evangelhos autênticos. E também reconhecido pela maioria das igrejas cristãs. Mas a resposta fica bem curtinha. Então eu proponho, se você quer, né, aprofundar um pouquinho, né, que a gente não vai fazer coisas longas, mas se inscreva no canal, coloque seu joinha, coloca a sinetinha ali para receber a notificação, que iremos, aos poucos, nos próximos vídeos, iremos falar, exemplo, quem foi São Mateus, que escreveu o Evangelho. Nós temos na ordem ali o primeiro Evangelho. Quem é Mateus? Quem foi Marcos? Lucas, João? Qual era a intenção dele ele escrever esse Evangelho? Para quem eles escreveram esse Evangelho? Nós sabemos que cada evangelho teve uma mensagem para um povo, para uma realidade na época. O exemplo, Mateus, ao escrever seu evangelho, nós encontramos que na ordem está como o primeiro. E realmente, quando ele escreveu em aramaico, lá no ano 50. Daí, no ano 50. Devido às perseguições, esse evangelho praticamente se perdeu. Aí surgiu na ordem, né, podemos dizer no ano 65, 70, por ali, surgiu o evangelho de Marcos, E depois, nos anos 80, no ano 75, o evangelho de Lucas. Aí surgiu, aí entra a questão, como se perdeu o primeiro evangelho de Mateus, fosse uma reescrever esse evangelho de Mateus, baseando tanto em Marcos e como em Lucas, para os anos 80. Por isso, a maioria nós vamos ver por aí, né, nos maiores livros, boa parte de teólogos, né, biblistas, eles vão defender que Mateus foi escrito no ano 80. Estão certo? Tá. É a versão que nós temos hoje, uma versão grega, né? Foi escrito na língua grega, esse Evangelho de Mateus. Mas a primeira versão foi no aramaico. Mas por que eu insisto nessa primeira versão? Porque Mateus, por isso que eu falo, se inscreva, deixa seu joinha, as suas notificações, vocês vão entendendo aos pouquinhos a beleza dos evangelhos, a intenção desses evangelistas. Então vamos entender que Mateus, ao escrever, ele tinha um foco, ele tinha uma direção para quem ele queria escrever. Então Mateus o evangelho de Mateus é um evangelho catequético, primeiramente. Ele escreve diretamente para os judeus cristãos convertidos, e os não convertidos, que chegassem a pegar o evangelho dele e iriam entender. Mas por que eu coloco isso? Porque ele queria provar ao povo judeu que Jesus era da linhagem de Davi. Isso era e é muito importante para o povo judeu. De que origem veio o Messias? Aí nós vamos estudando o Evangelho de Mateus, vamos perceber que ele vai colocar que lá na genealogia, no primeiro capítulo, uma genealogia longa, nomes, né, do Antigo Testamento, até citando 3, 4 mulheres lá.
para mostrar a grandeza do evangelho, de onde saiu Jesus Cristo. Para provar ao judeu, não, Jesus é da linhagem de Davi. E nós conhecemos no Antigo Testamento que da linhagem de Davi sairia o Messias. Se Jesus é da linhagem de Davi, então Jesus é o Messias. Então ele quer mostrar para o povo judeu que Jesus é o Messias. Então era um evangelho catequético, ele entra na questão das leis, ele entra nos pormenores que só os judeus conheciam. Isso levava a mostrar aos judeus a origem de Jesus Cristo, que ele realmente é o Messias, o Filho de Deus. Um exemplo do Evangelho de Mateus, tem muito mais coisa. Lucas, por exemplo, nós sabemos que ele é um médico, mas para quem ele escreveu? Será que escreveu também pensando nos judeus? Não, pensando em quem? Deixa seu comentário. Se você sabe para quem Lucas focou o seu evangelho, deixa lá no seu comentário. Para quem Marcos focou o seu evangelho? Deixa lá. E nós vamos respondendo, vamos comentando. Então nós temos 4 evangelhos. Mateus, que era judeu. Marcos, nós sabemos que Marcos, por curiosidade, Marcos, ele não fazia parte dos apóstolos, mas foi um discípulo de Pedro, de Paulo, É um detalhes que nós vamos comentar, se você tiver interesse. Aí nós temos Lucas, que era médico. Por que sabemos que é? Pelas maneiras de escrever em questão de certas doenças, certas coisas que Jesus fazia, ele entra em pormenores. E a gente vamos ver um pouquinho sobre esses pormenores. E João, que é um evangelho totalmente diferente dos 3 primeiros, ele tem uma linguagem própria, joaneia, como falamos, e ele foi escrito lá para os anos 100. Então nós temos os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, chamado-se sinótico, por trás de semelhança, e o evangelho de João, toda uma escrita diferente, de maneira diferente, focando uma realidade diferente da vida do Cristo, que foi um dos últimos evangelhos escrito lá para o ano 100. Se eu te ajudei, se eu deixei curiosidade, se eu deixei algumas interrogações, coloque no canal e nós estaremos aqui para responder. E que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever. Deus te abençoe, te proteja, hoje e sempre a sua vida. E que São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João interceda e abençoe a sua vida e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Não deixe de se inscrever para saber um pouquinho mais sobre os evangelhos da nossa palavra, da nossa Bíblia. Ok? Até a próxima, se Deus quiser, e Deus te abençoe.